plataforma. Lembrando, do lado esquerdo, eu tenho os 3 pilares dos nossos dados, que começa com integração, dados e inteligência artificial. No centro, eu tenho a área de trabalho e do meu lado direito, eu tenho as ferramentas de IA. Vamos focar, então, na parte de integração. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero receber um e-mail com informações que estão na internet, que falam sobre temperatura. Então, nesse caso, eu utilizei uma API gratuita, tá, de um site de temperatura. Para isso, eu preciso definir um gatilho. Você já deve ter revisto isso nas aulas de integração. Eu preciso também definir módulo, para poder fazer as minhas conexões, junto com a minha API e o meu banco de dados. A gente começa pelo módulo. Vamos no módulo. Ele já está configurado aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que foi feito. Eu disse para ele que era uma conectividade REST, ele vai buscar da internet. A autenticação dele é um Read Authentication, tá? E aqui eu tenho a opção de escolher as contas. Nesse caso, ele já está no módulo, o Ether, mas eu venho aqui para colocar um novo módulo, venho gerenciar contas e eu peço para adicionar. Quando eu adiciono, ele me dá essas possibilidades. É onde eu vou colocar... Aqui eu tenho dados sensíveis também. Então, eu preciso dar um blur aqui. Não preciso não, tá com asterisco, não é isso. Quando abre a configuração dessa conta, eu tenho, então, os lugares onde eu vou colocar as minhas credenciais para ter acesso a essa API, ok? Preenchida, eu escolhi ela, fecha aqui, eu escolhi ela em conta conectada, e aí eu vou dizer quais as operações que eu quero realizar ali. Porque eu posso fazer um get, posso fazer um post, né? Então, nesse caso, a gente só está pegando os dados sobre o clima. Então, eu vou preencher as minhas informações gerais, vou no parâmetro, o que eu vou passar para ele, localização, a requisição, como é que é feita. Então, eu dou uma URL path, que aí eu vou colocar o endereço passando o parâmetro que vai buscar, no caso aqui é local, eu jogo para cá e ele preenche automaticamente, que eu pré-defini ele em cima, e ele puxa os dados que eu quero. Nesse caso aqui, a gente colocou exemplificando São Paulo, tá? E ele me traz a resposta 200, que deu tudo ok. Feito isso, definindo o módulo, agora sim nós podemos construir o nosso fluxo de integração. Chegando aqui na integração, a gente cria um novo fluxo. E para começar esse fluxo, a gente precisa de um gatilho. Você precisa da informação do tempo toda hora? Não. Eu só quero essa informação no horário da manhã, no horário que eu acordo, para me preparar para ir para o trabalho. 7h30 é um horário bom. A gente pode predefinir, então, que todo dia, 7h30, é disparado esse fluxo para pegar a informação do tempo e mandar para o meu e-mail. Então, a gente define aqui, vai repetir? Sim. Quais as outras opções que eu tenho? Eu tenho executar apenas uma vez, eu tenho expressão cron, eu tenho aqui repetir, então a gente fica na repetir. Frequência de execução, uma vez no dia, 6 horas, 10 horas. Então vai depender da necessidade da sua solução, ou tarefa no caso. E o horário? 7h30 da manhã. Então a gente vai pular agora para o próximo estágio. Eu vou agora conectar o meu módulo. Porque eu defini o gatilho, agora eu preciso dizer aonde, para onde
é que eu vou buscar as informações. Então, no módulo, a gente não falou que eu vou utilizar uma API da internet? É isso mesmo. Agora, eu preciso trazer esses parâmetros. Então, eu escolho esse módulo que eu quero. Aqui tem outros, mas o nosso caso é o de tempo. Coloquei o local, porque eu tenho essa oportunidade, que afinal de contas é um get, então eu vou trazer algo referente ao que eu estou passando para ele. Então, já defini aqui o local, São Paulo. Entrou aqui, ó, minha variável local, recebendo São Paulo. Dou um testar. Ele me deu um OK aqui com status 200. E eu salvo. Lembrando, toda vez quando você vai passar num fluxo, você precisa testar. Porque quando você testa, ele puxa o parâmetro e recebe para o outro módulo, para o outro componente, melhor dizendo. Então, dessa forma, você vê que está funcionando, senão ele vai dar alguma mensagem de erro. Passei do módulo, agora a gente vai para a transformação de dados. Quais as informações que realmente são necessárias para montar esse meu e-mail? Porque quando você busca a informação, ele vem com muitos parâmetros. E eu não preciso de tudo, eu só quero saber a temperatura. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o componente do temporal, não é daqui que vai sair. E eu tenho o componente do módulo, que é o meu antecessor. Aqui dentro, eu tenho os parâmetros. Eu tenho o response read e o date. E é dentro do date que eu vou ter as informações que eu preciso. Ó, então, a gente está confirmando aqui as informações que eu quero. Olha, temperatura, umidade, pressão do ar, id, main, tem várias coisas que eu não vou precisar. A única coisa que eu quero é a temperatura do local que eu estou passando, que no caso é São Paulo, tá ok? Só fazer um adendo, se vocês repararem como está escrito temperatura aqui, que vem da API, ele está escrito errado. Está escrito temperature. E se você não prestar atenção nisso, quando você passar para o estágio da frente, pode dar erro, tá? Então, fique atento. Passei para frente. Agora, nesse momento, eu estou recebendo essas informações todas em formato JSON e eu tenho que transcrever, fazer um D para o jeitinho que eu quero receber, que aí é JSON lata, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, ó, eu quero localização, né? E temperatura, umidade e velocidade do vento. Assim que eu vou montar a minha tabela, tá ok? E lembrando, olha, eu quero que ele receba numa coluna chamada temperatura. Mas como é que ele veio lá do JSON? Temperature. Você pode perder um dia com esse erro, viu? Fique atento. Eu dei, então, executar. Sempre quando tiver os botões de testar e executar, faça. E aí, sim, ele aparece aqui para mim o resultado, ok? Então, vamos para a próxima. Após a execução de dados, então, ele trouxe as minhas informações e vai jogar direto para o meu módulo de e-mail. Esse módulo de e-mail, eu preciso, no meu caso, que é do Google, eu precisei pegar as minhas credenciais dentro da minha conta Google. Então, eu coloquei aqui as informações sobre o e-mail, configurei, recebi os meus dados, passei para o próximo. Ok. Então, toda vez que eu fizer, eu tenho que botar em ativo. Fechou. E toda vez que eu pedir execução manual, ele executa, então, a tarefa. Então, já fica configurado, desde o momento que ele está em ativo, que toda vez que bater no gatilho lá, o horário que tem que fazer, ele vai executar essa tarefa e vai mandar um e-mail para mim. Nesse momento, então, a gente termina a execução de uma tarefa do agente. Te vejo, então, na próxima aula. Tchau!